O estado de coma é um estado de inconsciência no qual a pessoa não pode ser despertada. Ele pode ser induzido ou ocorrer naturalmente devido a algum trauma ou lesão no cérebro. Tragicamente, a grande maioria das pessoas não retornam do estado de coma. E mais misteriosamente ainda, pouquíssimas delas, além de retornarem, retornam vivendo uma realidade completamente paralela. Hoje aqui no canal eu te conto 5 casos de histórias como essa. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Boco, o 7º filho. 5 casos surpreendentes de pessoas que acordaram do coma vivendo uma realidade paralela. Número 1. Ator de Hollywood. Harry Kurtz é o nome do americano que aos 22 anos, em 2012, sofreu um trágico acidente de carro. Na ocasião, a van que ele dirigia acabou capotando e se chocando contra 5 outros carros. Devido ao trauma que Harry teve na cabeça, ele acabou ficando em coma por 5 dias naquele ano. Mas quando finalmente acordou, ninguém estava preparado para o que aconteceria. Acontece que Rory acordou extremamente preocupado com o seu horário e agenda e disse às enfermeiras e ao seu médico que não poderia ficar por muito mais tempo naquele hospital, porque uma importante agenda de gravação era o que ele tinha a cumprir. Como o hospital tinha a ficha técnica do paciente, eles sabiam então que Rory era jogador de futebol amador. E foi aí então que tudo ficou ainda mais atípico. Quando questionado sobre que gravações ele teria que ir, o paciente respondeu que era Matthew McConaughey, um famoso ator de Hollywood e que estava gravando mais um filme naquele ano. Rory chegou a dizer que, enquanto vivia esse delírio no pós-coma, a primeira vez que ele foi ao banheiro e se olhou no espelho, ele simplesmente não conhecia a pessoa que estava enxergando ali, porque ele tinha plena convicção que era um ator hollywoodiano de sucesso. Meu Deus! Número 2. De volta ao passado. Até onde se sabe, não existe máquina do tempo. Mas, surpreendentemente, existe ao menos uma pessoa na Terra que conseguiu fazer uma viagem através dele. Ela é Candace Armitage, uma inglesa que em 2010 se envolveu em um grave acidente. Ao todo foram 6 meses de coma e os médicos chegaram a informar a família que ela não sobreviveria. Mas, contrariando todas as estatísticas, Candace sobreviveu. Com essa notícia, obviamente todos da sua família ficaram muito felizes. Mas uma outra notícia impactante lhes foi dada logo em seguida. Candace, que até então contava com quase 40 anos, acordou acreditando estar nos anos 90 e ter apenas 22 anos de idade. Por isso, a inglesa não se lembrava de nada que viveu após os seus 22 anos. E isso significava que Candace não sabia, por exemplo, que tinha uma filha de 15 anos. Como você deve imaginar, foi um processo bastante demorado e delicado, e imagino eu complicado também, o de contar à paciente que ela já tinha 40 anos e apresentar a ela a própria filha. Mas por fim, devido às provas irredutíveis de que o tempo havia passado, ela finalmente conseguiu aceitar essa realidade. Não deve ter sido nem um pouco fácil, né? Número 3, ninfomania. Olha só isso aí. Quando o assunto são lesões cerebrais, precisamos entender que tudo é absolutamente possível. Até porque nem mesmo a neurologia consegue descrever com precisão todas as funções de todas as minúsculas partes do cérebro. Isso significa dizer que qualquer trauma ou lesão na cabeça pode desencadear atitudes e situações que nem mesmo a ciência é capaz de prever. E foi exatamente isso, por exemplo, que aconteceu com Heather Holland, uma mulher que sofreu uma hemorragia cerebral e acabou em coma. Na época, os médicos não acreditavam que ela poderia acordar. Por isso, chegaram a pedir ao seu marido, com o qual ela estava casada há 15 anos, para assinar alguns documentos permitindo o desligamento dos aparelhos que a mantinham viva em estado vegetativo. Acontece que, surpreendentemente, para a felicidade de
todos, Heather acordou, mas definitivamente não acordou a mesma. O marido percebeu o comportamento estranho da parceira quando ela, ainda no hospital, pediu a ele que a ajudasse a ir até o banheiro. Chegando lá, ele descobriu que a esposa não precisava de ajuda. A verdade era que ela queria ter relações sexuais com ele, e aparentemente até aí tudo bem. Mas assim que voltou para casa, o comportamento continuou muito atípico. As coisas pioraram quando, após 3 meses em casa, Heather saiu sozinha pela primeira vez após o coma. Na ocasião, seu marido a observou atravessar a rua e beijar um dos trabalhadores de uma construção vizinha. A sua reação? Ele socou o cara, vítima, né? E levou a esposa de volta para casa. Nos meses que se seguiram, estima-se que a paciente tenha traído o marido mais de 50 vezes. E por conta disso, ela passou a ser medicada e conseguiu controlar a sua nova condição, a ninfomania, que inexplicavelmente surgiu após ela ter acordado do coma. Uau! Número 4. Mundo sem pandemia. Seria um belíssimo sonho viver em um mundo sem pandemia, certo? Bom, um adolescente britânico de 19 anos viveu essa realidade mesmo estando em 2021. Essa história começa em 2019, quando Joseph Flaviall foi atropelado por um carro na cidade de Staffordshire, na Inglaterra. Tudo isso aconteceu semanas antes do primeiro lockdown no país, ou seja, quando a pandemia e todos os casos em relação à Covid simplesmente não existiam. Tragicamente, após o acidente, Joseph entrou em coma e só acordou 10 meses depois. A essa altura, a pandemia, como você bem sabe, já estava bem grave, com casos confirmados de lockdown em quase todos os países do mundo. Joseph acordou do coma mais precisamente em fevereiro deste ano, e na época sua família tomou a decisão de não comunicá-lo sobre o que estava acontecendo, para que a notícia não interferisse na sua recuperação. O mais bizarro dessa história é que, mesmo em coma e hospitalizado sem saber o que estava acontecendo, o jovem britânico foi infectado pela Covid 2 vezes dentro do hospital que estava internado. Mas em ambos os casos, ele se recuperou bem da doença. Atualmente, o jovem ainda está em tratamento porque apresenta dificuldades de movimento e fala por conta do trauma. Por isso, não se sabe se a família já contou a ele sobre a epidemia ou não. Número 5. Australiano acorda falando mandarim. Ben McMahon é o nome do australiano que em 2012 se envolveu em um grave acidente de carro. Como sequela do acidente, o jovem acabou em coma por 1 semana e esse prazo foi o suficiente para fazer com que ele, ao acordar, não se lembrasse de uma só palavra em inglês, a sua língua mãe, seu idioma local. Ao contrário disso, o jovem acordou falando mandarim fluentemente. Pode. Ben, após se recuperar, explicou em entrevista que havia estudado mandarim na escola quando criança, mas que nunca havia conseguido falar fluentemente o idioma. Os médicos explicam que, ao acordar, como o inglês havia sumido de sua mente, o mandarim se aperfeiçoou, pois agora era a única língua disponível em seu cérebro. No caso de Ben, após alguns dias, ele retomou o idioma local. Mas ainda hoje ele continua a falar um mandarim perfeitamente fluente. Apesar de ser extremamente rara, essa síndrome, conhecida como síndrome do sotaque estrangeiro, é conhecida entre a comunidade científica. E essa não é a primeira vez que alguém acorda do coma falando em uma língua completamente diferente. Em 2010, por exemplo, uma garota de 13 anos acordou do coma falando alemão sem nunca ter falado essa língua antes. Apesar disso, ela teria vivido na Alemanha quando ainda era um bebê. Cientistas explicam que casos como esses só acontecem quando o indivíduo já teve algum contato que seja com uma língua estrangeira, que de alguma forma está gravada no inconsciente do seu cérebro. Na maioria dos casos, por outro lado, a pessoa que passa por isso deixa de falar o novo idioma em questão de horas ou dias e volta a falar em seu idioma local, como de costume. Acontece que existe um caso de um brasileiro, que se você quiser eu posso contar aqui no canal,
que depois, quando criança, depois de uma noite normal, nenhum trauma, nenhum acidente, nenhum coma, ele acordou por volta dos seus 12 anos de idade. Quando se dirigiu à sua mãe, a mesma entrou em pânico, ficou desesperada. E aí, agarrou o garoto pelas mãos e correu até a igreja mais próxima. Lá estava o missionário holandês, se não me engano, que atendeu a desesperada mãe, que chegou com a seguinte reclamação: meu filho está possuído por demônios, ele fala, eu não consigo entender nada que ele diz. Bem, o tabelião, o padre, como você queira, chamou o garoto. E o garoto então começou a conversar com ele. Assustado, com a expressão de surpresa, o padre se virou para a mãe e perguntou: esse garoto nunca esteve na escola? Ela disse: não. Nunca estudou um outro idioma? Ela disse: também não. Ele está falando em inglês? O mesmo garoto falava mais 2 idiomas, alemão e japonês. O mais interessante dessa história é que o garoto contou que durante um sonho naquela noite, 3 crianças diferentes se aproximaram dele e conversaram com ele em idiomas diferentes. Um com os olhinhos puxados, o outro com os olhos azuis e o terceiro com os cabelos lisos e negros. Bem, esse homem é brasileiro. Procure a história, você vai encontrar. Eu estou ficando por aqui, desejando para você tudo de bom. Você quer saber de uma coisa? Se você não acordar falando um outro idioma, faz o seguinte: vai estudar um idioma, porque é uma experiência incrível e vai revelar coisas fantásticas a seu respeito também. Um abraço grande, até a próxima.